Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu te peço que deixe aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 282, 283 e 284. Este conjunto de perguntas dizem respeito às comunicações entre os espíritos. Como é que os espíritos se comunicam depois de desencarnados? Na pergunta número 282, Allan Kardec perguntou: como se comunicam entre si os espíritos? E eles responderam: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o veículo de transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, meus prezados irmãos e irmãs, aqui no mundo material, nós falamos. Nossa boca, nossas cordas vocais transformam nossos pensamentos em sons que se propagam pelo ar. No mundo espiritual, a vida é toda mental. E o pensamento é o veículo de expressão do espírito. Ele pensa, logo ele se comunica. A comunicação é a nível de pensamento. E o veículo de transmissão do pensamento é o fluido cósmico universal. Ou seja, a base primordial do universo se comporta como o veículo de transmissão dos pensamentos. E como o fluido cósmico universal é a base de formação de absolutamente toda a matéria existente no universo, do ponto de vista das comunicações entre os espíritos, este fluido se comporta como uma grande rede de transmissão também dos pensamentos. E aí já não existe espaço nem tempo. Os espíritos pensam e, ao focar o seu pensamento em uma determinada pessoa, em um determinado lugar, ele se transporta imediatamente para aquele lugar. E estando no plano espiritual, desencarnado, eu pensando em um outro espírito também desencarnado, esta minha lembrança atua nele como se fosse um chamado. É como se eu estivesse chamando. Assim como aqui, eu chamo uma pessoa, eu ligo para uma pessoa, eu uso um telefone para poder mandar uma mensagem para alguém. Aquela pessoa nem sempre vê imediatamente o que eu estou mandando para ela. Ela só é capaz de entender um chamado se eu estiver próximo a ela e chamá-la. Aí sim, ela poderá ouvir e ver que eu estou chamando. No plano espiritual é diferente. Os sons não se propagam no vácuo. Então os sons só se propagam onde tem ar. Como os mundos entre si são isolados por enormes distâncias, cujo conteúdo é o vácuo, os sons não se propagam de um mundo para o outro. Por isso nós não ouvimos o imenso barulho que acontece no Sol. Com as inúmeras explosões que acontecem ali, nós poderíamos ouvir essas explosões mesmo estando de muito longe. Porque os sons não se propagam no vácuo. Porém, para o pensamento não existe nenhum tipo de barreira. Eu penso, logo eu comunico. E na pergunta número 283, Allan Kardec perguntou: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? É muito interessante a pergunta pelo ponto de vista da dissimulação, né? Da maquiagem, de esconder nossos defeitos. Do ponto de vista material, nós podemos fazer muito isso. Nós mascaramos sentimentos, nós mascaramos pensamentos e nós mascaramos também emoções. Nós somos capazes de mentir, não permitindo que os outros sejam capazes de ver o que estamos sentindo. Então aparentamos alguma coisa e na maioria das vezes somos completamente diferentes daquilo que aparentamos. Esta é a questão, se podemos mascarar nossa verdadeira natureza. E os espíritos responderam: não,
Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, os espíritos, além de não poderem dissimular o seu comportamento, dissimular a sua verdadeira personalidade, porque ela se expressa em forma de energia, é o interior do espírito, a essência espiritual, que faz com que o seu jeito de ser, pensar, agir, reflita-se em forma de energia em volta dele. A aura do espírito revela o que ele é, e não há possibilidade de dissimular a verdadeira natureza. E ele ainda diz que isto é ainda mais patente nos espíritos mais elevados, porque eles fazem questão de expressar a sua verdadeira natureza. Os outros não podem ocultar. Os superiores fazem questão de expressar, porque isto fica muito claro em suas auras muito iluminadas. Alguns chegam ao ponto de serem tão iluminados que, quando aproximam-se de regiões de sofrimento, eles procuram de alguma forma diminuir a intensidade de suas luzes para que não humilhem aqueles que estão ali em regiões de sofrimento. E do ponto de vista de se afastarem uns dos outros e não poderem se encontrar mais, não poderem se ver, isto não é real. Mesmo estando a longas distâncias, os espíritos mais elevados conseguem se ver e se comunicar entre si. É interessante nós observarmos que hoje aqui uma pessoa muda de um país para o outro e ela continua se comunicando em forma de áudio e vídeo todos os dias com as pessoas que ela ama. Hoje nós conseguimos isso através de aparelhos que nos permitem essas comunicações. Antigamente era muito difícil. Você teria que escrever uma carta que normalmente levaria meses para chegar até onde você a destinou, sem nenhuma segurança se aquela correspondência iria realmente chegar aonde você quis. Hoje não, uma pessoa pega um aparelho de celular e comunica-se com a outra de forma audiovisual instantaneamente. Já no plano espiritual não há necessidade de nenhum aparelho audiovisual. A pessoa pensa no outro e já está na presença do outro. Para os espíritos mais elevados, não existe nem o espaço e nem o tempo. E na pergunta número 284, Allan Kardec perguntou aos espíritos: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? E os espíritos responderam: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então a nossa aparência ela é preservada pelo nosso perispírito, com a diferença de que alguns espíritos, notadamente os mais atrasados, eles mudam a sua aparência a cada encarnação. Eles retornam para o plano espiritual e continuam a ter a aparência da última encarnação. Mas os espíritos mais elevados nem sempre é assim, porque ao longo do tempo esses espíritos vão escolhendo uma aparência que é mais marcante para ele. Alguma aparência relacionada a alguma vida em que aquela vida teve um impacto muito importante no seu modo de ser, foi determinante para guinadas evolutivas muito importantes, e isto então faz com que ele cultive esta aparência. Então os mais atrasados retornam para o plano espiritual e cada encarnação eles adotam no mundo espiritual uma nova aparência. Já os espíritos superiores, mesmo que nos primeiros instantes após a morte do corpo, eles ainda conservem a aparência da última encarnação ou do corpo que acabaram de abandonar, passado algum tempo, eles voltam à sua aparência escolhida por eles, porque eles se identificam mais com estas aparências. É o caso do espírito Emmanuel, que já viveu várias vidas na Terra.
na sua reencarnação, onde ele foi o senador romano Públio Lentulus, ele adotou aquela aparência por ser uma aparência muito importante para ele, o despertar, o início do despertar de sua espiritualidade. Quando ele chegou a conviver no mesmo ambiente de Jesus, ele conserva a aparência de Públio Lentulus quando retorna ao plano espiritual, mesmo após ter vivido, depois desta encarnação como Públio Lentulus, várias vidas sobre a Terra. Atualmente existem informações de que ele está encarnado na Terra novamente. Depois da morte do Chico Xavier, ele reencarnou. E aqui então ele tem uma nova aparência, a aparência herdada do seu pai, da sua mãe, com as características próprias de sua individualidade espiritual. Porém, quando ele desencarnar novamente, se ele resolver seguir o mesmo padrão de comportamento, ele voltará novamente para a aparência de Públio Lentulus, porque esta é a que melhor lhe apraz. Então nós somos assim. As nossas comunicações são instantâneas, nós podemos ter a aparência que desejarmos e nos identificamos uns dos outros através da aparência que adotarmos. E esta aparência, ela forma o nosso perispírito. Assim como o corpo demonstra a nossa aparência enquanto estamos encarnados, o nosso perispírito demonstra a nossa aparência quando estamos desencarnados. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Obrigado por você estar aqui conosco.